Seja muito bem-vindo ao episódio 2 do nosso quadro Histórias do United Podcast aqui de São Paulo. E hoje, para um motivo muito especial, nós temos dois convidados, meus amigos. É uma roda de amigos aqui hoje, gente. E eu quero fazer questão de que vocês possam se apresentar. Vamos lá? Quem é você? Meu nome é Vinícius, sou natural... É natural que fala quando você é do estado? Nasceu. Natural. Sou natural do Rio de Janeiro, carioca da Gema, morador da Zona Norte. Sou pai, graças a Deus. De muito quantos bom. filhos? Tenho 2 filhos, um de 9, vai fazer 10 agora, meu Deus do céu. Meu A Deus. pré-adolescência chegando. Cara, 10 anos. Ou tô ficando velho, ou ele tá... É os dois. É os dois, né? Eu não tinha concordância nisso. E pai de uma princesinha, 3 anos, Lara, vai fazer 4 anos em março do ano que vem. E você? Quem é você? Eu sou o Herbert, vou fazer 30 anos esse ano. Vou trintar com um bebê chamado Levi, de 1 ano e meio, que é super enérgico. E agora vou receber uma princesa também, chamada Olivia, agora em agosto. Tá no forninho. Então, Tá chegando. tô bastante... Numa ansiedade boa, assim, de receber um novo bebê em casa. E sou casado com a Natália, que é gravidinha agora do momento. Caramba, você deu muito mais detalhes que eu, você é muito melhor. Eu sou casado com a Karen. Eu tenho 34. É porque eu paro de falar depois dos 30, né? A partir do ano que vem você não vai falar mais 31, 32. Fala assim, eu tenho mais de 30. É isso. Gente, como vocês perceberam a introdução aqui, o intuito é que a gente fale sobre um assunto muito específico que já está no título, que você já viu aí, que é sobre paternidade. Esse podcast está sendo gravado aqui especialmente visando o nosso Dia dos Pais, que está chegando no próximo dia 11 de agosto. E aqui na United São Paulo nós estamos gravando esse podcast para poder compartilhar com vocês, todos vocês que nos acompanham aqui, pais, vamos compartilhar experiências de pais aqui como amigos nessa mesa. Bom, vamos lá, vamos começar pelo início da paternidade na nossa vida. Porque pra mim, assim, quando me tornei pai, muita coisa mudou na minha vida, eu tenho certeza, né, de vocês também. Com certeza. Vocês sempre sonharam em serem pais antes? Como é que foi pra você, Vini? Cara, eu sonhava, eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu sabia que eu ia ser pai. Desejo de ser pai. Eu acho que muito ligado por eu ter tido, né? Tem, o pai é vivo ainda, graças a Deus, um excelente pai, né? Então eu olhava e falava assim, cara, eu preciso transmitir isso. Eu acho que era esse sentimento. Eu não tinha isso muito claro quando eu era mais jovem, né? Adolescente, não pensava assim. A referência vai sendo moldada, né? A referência vai sendo moldada. Vai sendo moldada. Então era um sonho. Sonho tanto meu quanto da Karen. A Karen também sempre sonhou. A mãe dela conta que ela brincava com as bonequinhas como se fosse mãe ali, como toda menina, né? Então a gente convergiu esse sonho e, graças a Deus, pra gente se tornou realidade muito cedo, né? Nosso primeiro ano de casamento. Com quantos anos? Eu tinha 2014, 24 anos. E a Karen 22. Isso fazem quantos anos? Isso pra gente- vai fazer 10 agora em setembro. Tá. 2014, 2024. É verdade, você falou que seu filho mais velho tem 10. Sim. E pra você, como é que foi? Você sonhava em ser pai? Então, é meio doido, porque apesar de ter um pai próximo, eu não tinha desejo de ser pai. Acho que eu me converti já depois da vida adulta, então eu não cresci com esse pensamento de paternidade. E eu meio que fui castrado, assim, mentalmente mesmo, a não ser suficiente para ser pai. Então a paternidade é algo relativamente novo na minha vida, assim. E eu e a Natália, a gente pensou em ter filho já depois de casados. Então essa era uma conversa que a gente teve depois de 2 anos de casado. Quando a gente senta e fala, e aí, o que a gente vai fazer? Quando vocês casaram, quando a pauta de filhos vinha, vocês pensavam que não teriam? Ou não? Ou vocês estavam abertos, mas não era um sonho tão grande? Então, olhando pelos olhos naturais, Sim. era meio difícil a gente ter filho, porque a Natália tinha endometriose, então a probabilidade dela engravidar era muito pequena. Sim. E aí a gente foi meio que se habituando à não expectativa de ter uma criança. Entendi. Então era mais fácil era mais fácil a gente aceitar que a gente não teria filhos do que tentar. Então, quando eu falo que a gente foi castrado mentalmente, foi meio que isso, assim. Sim. E aí a gente decidiu mesmo depois do casamento. Então antes era uma incerteza de será? E Entendi. aí depois a gente falou, não, vamos ter. E aí o Levi veio num milagre, assim. Uau. E já tem outra vindo agora. Pois E é. o que muda assim na sua vida quando você se tornou pai pela primeira vez? Ou quando eu me lembro quando você me ligou, cara.
É verdade. Não, essa história é ótima, inclusive. Então, eu me lembro quando você me ligou, porque a notícia foi... Acho que a notícia deu uma balada, né? Vocês não estavam esperando naquele momento, eu acho. Não era isso? E... O que mudou, assim, desde a notícia? Conta aí essa história que eu quero me lembrar. Não. Dos bastidores dessa história. Então, Natália tomou posse da cura e aí beleza. A gente queria ter filho, só que a expectativa é o que eu falei. A médica falava, até a Natália, o remédio sair do corpo dela vai demorar pelo menos um ano aí. E um mês depois, 30 dias depois, Natália me fala assim, eu ia na farmácia, inclusive comprar um teste de Covid, aí a Natália falou, compra um teste de gravidez. Comprei o teste de gravidez. Gelou na hora. Não, eu falei, vai dar negativo, né? Tipo, aí eu olhei o teste e comprei o mais barato que tinha na farmácia. Eu falei, já que vai dar negativo, eu vou comprar o mais barato. R$5,90. Já comprei R$7. Foi R$7, eu decorei o preço. E aí... Foi aqui em São Paulo? Foi aqui em São Paulo. Lá no Rio é R$5,90. Nós dois trabalhando, eu e a Natália. Aí, Natália foi no banheiro, fez o teste, deixou lá e voltou a trabalhar. E aí depois ela voltou pro banheiro e falou, Herbert, corre aqui! E aí eu achei, deve estar brincando comigo, né? Quando eu olhei no banheiro, ela falou, cara, tem 2 risquinhos aqui, assim, tremendo. Aí eu olhei, peguei Era dois, era um. Eu olhei, São gêmeos! lê aqui de novo. Aí eu fui olhar o palitinho, eu falei, cara, tem 2. Tem 2 risquinhos aqui. Imediatamente eu corri na farmácia e comprei mais 3 testes de gravidez. Aí você comprou aquele que dava 35 que dá semanas. sabe? O Sim. azulzinho. Aquele mais tecnológico, ele vem com um visor digital. Não deu outro. 35 e Aí 70. chegou lá e falei assim, cara, ela deve ter feito errado. sei todos. Ela deve ter feito errado. Eu mesmo vou fazer. Peguei, fiz os 3 testes lá. Os 3 eram automaticamente positivos. Eu falei, e a gente... Não existe falso positivo. Não tem. A gente descobriu isso dessa forma, inclusive. É. E aí liguei, eu mandei mensagem pro pastor, falei assim, pastor, você consegue falar agora? Aí ele, você tava ocupado. Eu tava dirigindo, eu lembro onde eu tava, cara. E aí eu mandei uma Eu foto. tava na Avenida Santo Amaro. Aí, Eu me lembro onde eu tava. eu mandei uma foto dos 3 testes de gravidez, assim, positivos, assim, um em cima do outro. Pro pastor Lucas. Pro pastor Lucas. Devo ter essa foto aqui, cara, se eu procurar agora. Aí... Aí depois você me ligou. Aí a gente conversou, eu falei, cara, a Natália tá muito nervosa. A gente tá indo no médico fazer um exame de sangue. Aí a pastora falou com a Natália, ela acalmou, assim. Mas era uma coisa que a gente queria, a gente só não esperava que fosse vir tão rápido, assim. E quando ele nasceu? Legal. E aí? Isso é bizarro. Receber um filho no colo é bizarro. Porque a mãe tá sentindo o bebê ali o tempo todo dentro da barriga. O pai, ele fica no imaginário, né? Ele só vira pai no nascimento. Exatamente. Literalmente. E quando eu peguei, levei no colo, eu lembro de todas as prioridades na minha cabeça mudarem, assim, tipo, Sim. instantaneamente, sabe? Aquelas ambições que a gente tem de ter uma casa Sim. melhor, um carro melhor, tudo isso. Sim. Falei, cara, nada mais importa, agora eu preciso fazer essa criança sobreviver. Vira uma chavinha assim, você vira um robô querendo proteger a todo custo. E é bizarro, né? Como é que vem, tipo, um instinto de proteção forte. Pelo menos comigo foi assim, veio uma força sobrenatural. É verdade. E eu só conseguia falar assim, Natália, ele tá aqui! Natália, ele tá aqui! Tipo, porque realmente tava ali no meu colo. Eu lembro do cheiro. Sabe quando você tem uma memória tão vívida que você lembra do cheiro da hora? Eu lembro do cheiro do momento que eu peguei ele no colo. Assim. Que forte. Que legal. Muito doido, né? Muito. E você, Vini? Como é que foi? Você o quê? Lá em 1980, na sua época, quando você foi pai. Eu sofro bullying, mas eu sofro bullying feliz. Eu sou pai há muitos anos mesmo, isso é um orgulho pra mim. Não, mas é que, gente, a gente fala brincando, mas é porque o Vini aqui é o mais velho mesmo. Tá? Então a gente tem que fazer uma brincadeira. Dinossauro. Eles me zoam. Mas eu lembro, eu tô dando risada porque é claro que são histórias diferentes, épocas diferentes, mas muitas coisas convergem, né? Principalmente porque todos nós aqui fomos pais jovens, né? Eu era bem jovem, tinha 24 anos, então a Karen 22, a gente casou bem jovem. Mas eu lembro que eu tava em casa, eu e Karen estávamos em casa, a primeira casa que a gente morou, assim, logo que a gente casou, porque a gente tava há 1 ano casado só. E eu lembro também que ela foi no banheiro, eu tinha comprado esse teste baratinho, já tinha comprado o teste algumas vezes, então por isso que eu sei os valores, tudo certinho, porque a Karen sempre suspeitava que tava. Mas dessa vez eu lembro que eu vi ela chorando, assim. Aí o que tá acontecendo? Eu fui lá no banheiro, aí eu me lembro nitidamente dessa cena, assim, a Karen sentada na privada, assim, né? Depois de ter feito o teste, constrangedor, ela vai me matar.
Mas ela tava no banheiro, corta essa parte da privada. Karen tava no banheiro, chorando. E eu falei, o que foi? O que aconteceu? Ela só conseguia dizer uma coisa, eu não sei ser mãe. Só isso, tipo, repetidamente. Quando ela falou a primeira vez, eu já entendi do que se tratava. E comecei a chorar, porque era, de fato, como eu falei, né? Era um sonho, era um desejo. Pra gente não importava muito quando acontecesse, tanto é que a gente não estava muito prevenindo de não acontecer, né? E eu lembro que eu fiquei muito emocionado. Passou um filme assim na cabeça, eu fiquei meio desnorteado. Falei assim, o que eu faço? Ligo pra quem? Tipo, igual você ligou pro pastor Lucas, né? Falei, eu ligo pra quem? Eu vou falar com quem? Ela falou, eu vou ligar pra minha mãe. Ela ligou pra minha sogra, a gente contou assim, meio que chorando. Não tinha esse negócio de há 10 anos atrás de chá revelação, de como é que vai contar, gravar a atitude das pessoas. Não, era mais assim, meio old school, né? Ligamos pra ela, ligamos pros meus pais. Eu lembro que eu peguei, a gente saiu, né? Logo depois que passou assim a adrenalina do momento, a gente saiu, pegou o carro. A gente morava na Taquara, que a gente é Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, né? Meus pais moravam na Zona Norte. Eu lembro que eu não sabia o que eu estava fazendo, meio que me perdi. Eu quase fui parar em Niterói, eu acho. Porque primeiro que eu comecei a andar 20 km por hora, e cara, isso no início da gravidez nem era com nascimento, nem era esse instinto de proteção, né? Eu fiquei meio desnorteado, assim. Eu errei, fui parar no final da linha amarela, voltei, peguei a saída errada de novo. Eu demorei um trajeto de 20 minutos, acho que a gente demorou 1h30. Foi algo desse tipo. De tão, né, emocionante que foi pra gente viver isso. Mas, cara, depois disso, acho que o mais é o fato que o Herbert contou, do dia do nascimento, né? Que a sua vida muda da água pro vinho no mesmo segundo que você pega a criança no colo. Que você ouve o primeiro choro. Eu lembro que eu participei tanto da Lara quanto do Bernardo do parto ali, né? Quando os dois foram cesárea, eu acompanhei, vi tudo, filmei. A filmagem do Bernardo não tem som, porque eu estava todo atrapalhado, nervoso ali, né? Só tem a imagem. Mas eu lembro que quando saiu, assim, eu fiquei assim, fito, olhando, contando quantos dedos tinha. Certinho. E apaixonado, né? No primeiro segundo que eu olhei o Bernardo, já completamente apaixonado. Eu vou chorar, com certeza. Já tá com os olhos lacrimejando. Mas, gente... É muito, muito forte isso, né? Enquanto vocês estavam contando, eu estava lembrando também um pouquinho de como foi comigo e é impossível descrever o sentimento, né? Na hora que seu filho vem na sua mão e tal. Mas é muito louco também como muda a vida, né? Como você descreveu, né? As prioridades, elas começam a mudar. A partir do momento que você pegou Levi no colo, as prioridades da sua vida começaram a mudar. E, de fato, na prática, isso tem seus efeitos diariamente, até hoje. Né? Que minha filha hoje tem 2 anos, mas eu acho que as decisões que a gente toma uma vez que nós somos pais, elas sempre agora passam por um filtro diferente, uma vez que nós temos que decidir por coisas importantes da vida, né? E como é que foi para vocês, assim, por exemplo, qual foi o reflexo prático do dia a dia que vocês notaram que mais mudou na vida de vocês, assim, quando vocês se tornaram pais? Por exemplo, vocês têm uma história, assim, que dê para exemplificar uma coisa que você fazia antes, depois agora você não faz mais porque, sei lá... Por exemplo, eu vou começar a contar. Eu fiquei mais cuidadoso no trânsito. Sim. É verdade. Não que eu fosse malucão igual você, mas... É verdade. Não vou mas assim, complexo. mas eu fiquei mais cuidadoso, cara. Com certeza. Pô, 1000% assim, você fica. Pra entrar em briga, não que eu fosse brigão também, igual você. Brincadeira. Jiu-jiteiro. Nunca fui, nunca briguei, mas assim... depois de adulto, né? Quando eu era criança, só brigava. Agora, pô, eu fico com muito mais... atenção. Muito mais atenção e cuidado com as coisas, assim. Tudo é uma ameaça. E assim, é um instinto protetor, né? Não é medo, não é uma coisa que é um instinto paralisa, protetor. É você observar o universo assim de uma maneira diferente. Parece que a cabeça começa a funcionar mais rápido, né? Sim, você sim. Você age mais rápido. Sim. Uma coisa que depende de você. a gente começa a se policiar até com o que a gente come, né? Porque, assim, eu lembro de Levi começar a comer ali na introdução alimentar e a gente come, você come um McDonald's com culpa, assim, você fala, cara, mas... Olha que eu tô influenciando. Exatamente, ele olhando você comer. É verdade. Eu não sinto essa culpa, não. Muito. E agora eles pedem, né? Assim, a Luma e o Levi já olham e falam, quero. A Lara também. Tá.
E aí você se policia mais ainda. Mais uma coisa que, uma memória fresca. Uma decisão que a gente teve que tomar agora há pouco tempo, porque a gente tá pensando em mudar de casa. Aham. E aí a gente pensa assim, cara, e como é que vai ser mudar de escola pra Levi? Tipo, sendo que ele é super apegado aos amigos da escola, às tias da escola. E é um pensamento que quando você não tem filho, você não pensa. Exatamente. Você só muda. As consequências das suas decisões são apenas suas. Exato. Você pensa assim, será que esse prédio vai ter playground? Porque agora ele precisa gastar energia. Restaurante. No restaurante. Você vai para um restaurante agora e você fala, será que vai ter área kids? Será que vai ter algum cuidador lá? Cadeirão. Cadeirão é clássico. Trocador. Cara, trocador é perrengue quando não tem. Menu Kids, é importante. Tem que trocar no porta-mala do carro. Mas são Nossa. São decisões que... luxo. Já troquei em cada lugar. São decisões que quando a gente é só um casal, quando somos só um Sim, casal, a gente não passa pela nossa cabeça assim, se no filtro de escolher um restaurante vai passar por ter uma área kids ou não, ou se o prédio que eu vou morar vai ter playground ou não. E agora, assim, é principal. Nas mínimas coisas do dia, né? Nas mínimas coisas do dia. Agora, tem um fator também interessante que, enquanto você estava contando, eu comecei a pensar na responsabilidade que a gente tem com a nossa tomada de decisão, até no sentido do quanto isso vai impactar no futuro dos nossos filhos, né? Nós estamos aqui numa mesa de servos de Jesus, né? Então, nós obedecemos as instruções que ele nos dá. E eu tenho um testemunho pessoal, assim, de uma experiência recente que eu passei, que marcou muito, assim, né, a minha vida. Nós cremos, eu e a Mari, que o Senhor vai nos enviar para a Inglaterra, né, daqui a um tempo. Acreditamos nesse chamado e tal. Chorar, vai. Não, Bora. vamos lá, é sério. Eu não lembro se eu contei isso para vocês, mas teve um dia que eu estava caminhando na rua com alguns amigos lá em Londres, na última vez que eu fui para lá, agora em 2023. E eu comecei a sentir, cara, como se fosse uma preparação no meu espírito para o tempo em que a gente vai estar lá, né? E existem muitas nuances de uma vida missionária, independente de onde seja, né? Algumas pessoas falam, poxa, mas ser missionário na Europa é mais tranquilo, pensando na perspectiva comparativa com outro lugar. Mas, cara, ser missionário em qualquer lugar custa tudo. Custa a sua vida, cara. Custa a sua vida. E enquanto eu estava caminhando pelas ruas, eu comecei a pensar nisso. A pensar, meu Deus, como vai ser quando a gente vier para cá? Porque eu vou sacrificar minha família numa outra nação, sabe? Minha filha vai crescer em uma escola diferente, ela vai receber de influências culturais diferentes. Lá, né, Londres, especialmente falando, é um lugar muito multicultural, né, mundial, assim. Então, ela vai receber de influências diferentes, ela vai crescer longe dos avós, sabe? Então, cara, se quando a gente mudar para lá, restarem 30 anos de vida dos meus pais, por exemplo, vão ser 30 encontros que possivelmente a gente vai ter. Então, a sua perspectiva passa a pensar dessa forma, né? Você passa a ter uma perspectiva diferente. Caiu meio que uma ficha quando você tava... Isso. Eu tava caminhando e começou a me cair essa ficha, cara, do quanto isso vai custar. Para mim e para minha família. E mais, a gente está começando a prefazer uma pesquisa genealógica para entender o nosso processo de talvez buscar uma cidadania europeia, etc. E nessa pesquisa eu comecei a buscar a linhagem da Mari. E a família dela veio de Portugal. E eu consegui chegar na pessoa, que acho que foi o tetravô dela, algo assim. Eu consegui chegar na pessoa que tomou essa decisão de sair de Portugal e vir para o Brasil. Caramba. Tipo, esse cara, a decisão dessa pessoa mudou, assim, a linhagem dela. A história da linhagem dela mudou, né? Através da decisão dessa pessoa. E eu comecei a pensar, cara, que as nossas decisões, o quanto as nossas decisões impactam as futuras gerações, impacta a nossa genealogia, né, como um todo. E como isso pode impactar, de fato, na vida da minha filha, dos filhos dos meus filhos, enfim. E aí, enquanto eu estava pensando nisso, eu falei assim, Senhor, mas vai ser muito difícil, né, tomar essa decisão. Vai ser muito difícil quando esse dia chegar. A gente vai sofrer algumas coisas, vai ser um preço muito alto. E naquele momento, Deus me levou à cena do parto da Luma. Caramba. E no parto da Luma, eu e minha esposa, nós combinamos de fazer uma confissão de fé sobre ela quando ela nascesse. E de fato foi como aconteceu, né? Quando a Luma nasceu, eu peguei ela
nas minhas mãos e eu levantei ela e nós começamos a consagrar ela ao Senhor Jesus. Nós começamos a declarar bênçãos de Deus sobre a vida dela, começamos a declarar que ela vai ser luz nesse mundo, que ela vai cumprir o propósito de Deus nessa terra. E, de fato, entregando assim, a vida dela ao Senhor e assumindo também um compromisso nosso de guiar ela no caminho dele. E nesse momento, enquanto o Senhor me levou para essa cena, foi como se Ele estivesse dando uma resposta para mim. Não é que você vai sacrificar a sua família, não é que você vai entregar a sua filha, você já entregou ela para mim no dia que ela nasceu, sabe? E aí, é louco pensar... É muito louco pensar o quanto isso... É muito louco pensar o quanto é pesada, né? O peso de responsabilidade que temos sobre nós diante das decisões que nós tomamos, no impacto que isso gera nos nossos filhos. Então, se eu não tivesse filhos, por exemplo, eu poderia pensar algo parecido, mas seria diferente, porque eu sou eu e minha esposa, então, estamos indo para lá, vamos viver a nossa vida. Agora... tem mais alguém envolvido nisso, né? Então a gente começa a pensar diferente. A decisão você passa a olhar a decisão por o prisma de um terceiro também, assim. Porque antes, quando a gente tá casado, impacta só a minha e a minha esposa. Sim. Agora tem uma terceira pessoa que tá sobre o meu cuidado e responsabilidade, que vai ser impactada também com a minha decisão. Sim. Eu fiz, muito inspirado pelo que você fez com o aluno, eu fiz com o Levi também quando ele nasceu, assim, de consagrar ele ao Senhor. Eu sei que a gente está falando sobre pais aqui e o colégio do meu filho tá ligando. O que eu faço? Atende aí. Posso atender só um minutinho? Oi? Ao vivo assim. Não, fala no microfone. Tudo bem? Não, pode liberar sim. Eu tinha mandado lá no WhatsApp da escola, mas acho que vocês não viram. Pode liberar. Liberado. Eu fui gravar... falei que ia gravar um podcast, pedi para uma pessoa cuidar das crianças, buscar elas na escola, né? Aí a escola não viu a mensagem, tá me ligando. É bom, na escola toda, tô feliz da vida, né? Bom. Qualquer pessoa chegasse lá e levasse meu filho... Desculpa, querido, continua aí. Mas um ponto que eu só falo que eu acho que perpassa por todos nós é que a disponibilidade vai nos custar, assim. A disponibilidade no Senhor vai nos custar momentos. E não é que a gente tenha uma perda, pelo contrário, né? A gente ganha muita coisa. Sim. Mas a gente vai deixar de viver alguns momentos para viver outros momentos. Sim. Então, toda vez que você falou sobre quando o Senhor te revelou quando você estava lá na Inglaterra e que você lembrou de tudo isso e que a Luma vai ter menos momentos com os avós e tudo mais. Isso é muito doido, porque a gente não pensa nisso quando a gente está casado sozinho, assim. Sim. Sozinho não, né? A gente casado, a gente não tá sozinho. Casado solteiro, a gente passa a ser casado solteiro. Quando a gente tá casado, apesar da gente ser uma só carne, a decisão é dos dois, mas a gente assume as consequências da decisão. Sim. E a gente... Isso não passa no filtro da nossa... Não sei vocês, mas isso nunca passou no filtro da minha cabeça de vou deixar de viver, sei lá, momentos com a minha mãe, sabe? Sim. Mas quando você tem filho, você fala, cara, ele vai deixar de viver momentos com a avó. Sim. É verdade. E isso vai custar pra gente poder viver essa disponibilidade no Senhor mesmo, de ser disponível à vontade do Senhor, sabe? Sim. Eu acho que o que eu percebo é que as pessoas às vezes romantizam um pouco essa história de vida missionária, família missionária na Europa, e acho que é só o mar de flores e de tirar foto em um monumento histórico, sabe? Mas isso passa pela cabeça do pai. De como que... Ou deveria passar. Porque é uma decisão importante. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, a gente migrou... Nós somos da nossa família, nós somos os únicos que migraram de estado. O que já é menor em escala de mudar de país, mas já é uma decisão bastante importante. Com certeza. E quando a gente migra de estado, a primeira coisa que a gente pensava era como é que vai ser o relacional, sabe, em outro lugar. E quando você tem filho, você fala, quem vai me ajudar aqui? Sim. E o Senhor foi tão maravilhoso que Ele disponibilizou uma rede de apoio pra gente aqui em São Paulo. E hoje eu tenho a convicção que se a gente migrar para outro lugar, o Senhor vai prover não só o recurso, que a gente fala de recurso, a gente pensa só no financeiro, mas o recurso para que a nossa família continue sendo construída e desenvolvida em outro país ou em outro lugar. Então,
isso traz uma segurança para o coração da gente de que a gente serve um Deus de detalhes. Amém. Assim. De detalhes e detalhes, às vezes, pequenos. Assim. Eu lembro de quando, assim que a gente recebeu o Levi em casa, tem todo você está se adaptando a uma nova rotina dentro de casa. Então, você não tem mais tanto tempo para arrumar a casa como você tinha antes. Não tem tanto tempo para cozinhar quanto você tinha antes. Então, você faz isso às vezes nos intervalos das sonecas, enfim. E às vezes as pessoas mandavam lá para casa, sei lá, marmita. Aí eu falava, caraca, sabe? E não era uma coisa que a gente pedia, mas isso acontecia. E eu sabia, toda vez que isso acontecia, eu falava, cara, Deus está cuidando da gente. Assim. E é algo que talvez você pense assim, cara, minha mãe faria isso por mim. Se ela estivesse morando aqui nesse estado, junto com a gente. É um cuidado literal. Né? É um cuidado, um afago familiar. E que às vezes a gente acha que a gente vai perder por a gente não estar próximo. Óbvio que nada vai substituir a comida da mãe, o abraço do pai, o cuidado dos avós. Mas ainda assim existe amor e cuidado longe, sabe? Sim. E o Senhor provê também na vida dos pais, né? Tipo, é verdade. Eu acho que... Esse é um assunto muito bom, inclusive, porque assim, hoje a gente tem uma geração que tem medo de ter filho porque não sabe se vai ter dinheiro para cuidar, sabe? E não que esse assunto não seja importante, mas quando a gente olha por esse ponto de vista, a gente está perdendo noção do valor que é ter filho. Né? Exato. E fazendo um comparativo com o valor que é ter as coisas. E não que não seja caro ter filho, é caro, mas assim, cara, o valor que o filho tem não se compara ao que a gente investe. Exatamente. Entende? E aí a gente olha para a geração dos nossos avós, pô, minha avó teve 6, minha bisavó 14, 50 filhos em casa e deu tudo certo. E não faltou, né? É que não tinha internet. O pessoal se divertia fazendo filho. Mas se a gente acredita... E aí eu gosto sempre de bater algumas ideias, algumas verdades na mente, assim. Então, se a gente acredita numa prosperidade bíblica em que não vai ter falta, por que eu tenho medo de ter um filho e ter falta, sabe? Afinal de contas, os filhos são herança do Senhor. Né? O salmista fala no capítulo 127, é uma herança do Senhor. Cara. Exato. Eu lembro do nosso pastor na época, quando a gente teve a notícia, foi uma preocupação, né? Como não foi muito planejado no nosso caso, apesar de, como eu disse, a gente não estava evitando muito, mas não foi muito planejado, a gente parou, depois passa aquela emoção inicial, você fala assim, como é que a gente vai fazer agora? Tem que pagar escola, creche, fralda. Mas eu lembro do nosso pastor na época dizer assim, cara, com filho vem a provisão, os filhos são do Senhor, ele nos empresta, né? Para que nós cuidemos deles, são flechas nas nossas mãos que nós vamos, né? E, de fato, na nossa vida, é como eu sei que na vida de vocês, porque a gente já conversou bastante sobre isso. Também, muito. A provisão veio, cara. Muito, promoção. Cara. Olha, eu lembro que quando o Bernardo nasceu, eu fui promovido e a Karen foi promovida ao mesmo tempo. Caramba. Coisa assim, milagre, nem era algo que a gente estava esperando muito. E não faltou. Não faltou. Seja nas pequenas coisas, como amigos que fazem um chá de bebê, que é maravilhoso. Chá de bebê, nossa, ajuda, continuem fazendo. Muito. Mas nas coisas que as pessoas não tocam também, que você vê que é o cuidado do Senhor, né? Conosco. De fato, a gente não pode ser negligente, fazer de qualquer maneira, sem pensar. Né? A gente precisa ser organizado. Deus é um Deus organizado. Mas esse medo não pode paralisar a gente de viver isso, porque de fato é a maior experiência da vida de um Não, e esse precisa ser um casal. incentivo mesmo, assim, para os casais que estão casando, de que existe uma graça especial para esse momento. Com certeza. E não é algo incomum, não. É bastante comum a gente ver as pessoas com certeza, muito tendo comum. Quase que um glow-up de vida assim depois de ter filho. Na nossa casa foi totalmente assim. Assim, é óbvio, como você falou, a gente não pode ser negligente, mas a gente não pode ser negligente em momento nenhum. Né? Exatamente. Com nada. Mas, de fato, quando a gente teve a Luma, nossa vida financeira, inclusive, melhorou. O Senhor é quem dá essa herança. E essa herança vem acompanhada das suas bênçãos, né? Deus, ele é o maior interessado em prosperar, em cuidar, abençoar a família. Então, para não dizer que foi sem querer, eu vou atestar. A Lara veio e melhorou de novo. Aí, ó. É isso, acontece. Isso. É um fato, é uma realidade na vida do crente. Você tá vindo o segundo agora. Amém, Senhor. Mas prepara pro novo glow-up aí. Eu tô aguardando, assim. Já tá vindo, assim. Mas o do... Gente, receita pra você ser milionário. Tenha filhos. Tenha filhos.
Cara, de verdade. Ó, do Levi, eu lembro que essa era uma preocupação nossa antes dele, quando a Natália tava grávida já. E aí, eu lembro de estar bastante aflito, assim. E aí o pastor Caio visitou a gente lá no hotel. Ele falou assim, a gente não se preocupa que com o filho vem prosperidade, vem uma graça especial. É isso. Beleza, a partir de então, eu descansei, assim, meu coração. E vem como um afago, né? Nossa, Levi nasceu em janeiro, em novembro, eu recebi uma proposta, e aí eu não estava procurando emprego, eu não estava procurando nada, assim. Ela veio até mim, e era uma proposta que era assim, pelo menos o dobro do que eu recebia. Uau. E aqui não tô falando pra gente barganhar, né? Ter filho Sim. Não façam isso. Mas pra gente descansar o nosso coração de que de fato o recurso vem, assim. Sim. E eu lembro de conversar com a Natália e falar assim, cara, eu só vou aceitar essa proposta se for tanto. E eu, na minha mente, assim, eu coloquei um valor que... Eu falei, eles não vão oferecer isso, sabe? Olha, eles ofereceram exatamente o valor que eu tinha botado lá. Puxa, por que você não falou mais, né? Não Você é? pensou, Depois eu pensei isso, eu falei, olha, foi pequena a minha fé, tô brincando. Mas a proposta foi uma proposta bastante promissora que trouxe, assim, a possibilidade da gente oferecer mais conforto, Sim. da gente ter um plano de saúde bacana, enfim, assim, foi uma proposta que foi de fato um afago do Senhor, assim, pro nosso coração. E agora com a Olivia, eu lembro todas as angústias que eu tive na segunda gravidez tem isso, né? A gente fica mais tranquilo, assim, então a gente descansou no Senhor. Você meio que desbloqueia várias coisas na sua mente. Apesar de ser uma gravidez completamente diferente, assim, que é outro bebê que tá gerando, mas você não passa mais por alguns perrengues. Então Sim. eu falei, Senhor, vamos junto comigo. Sim. E tem sido assim, foi uma gravidez bastante tranquila. E as coisas foram sendo acrescentadas. Eu acho que a nossa fé estava muito mais madura, assim. Então Sim. a gente pôde desfrutar de receber, sabe? Sim. Às vezes a gente se perde nisso. A gente fica angustiado e deixa o nosso coração turbulento e a gente esquece que o Senhor está no barco ali, tá dormindo no barco. E aí, o que aconteceu foi que nessa gravidez a gente tinha plena certeza que o Senhor estava ali o tempo todo. E que por mais que a gente não estivesse enxergando o milagre, ele ia acontecer. Então a gente tinha essa convicção no nosso coração. E agora tá assim, tudo encaminhado. Eu tenho absoluta certeza que vai ser uma boa hora, assim, que a Olivia vai nascer. Amém. Vai ser um parto sobrenatural, cheio de bênção, rápido. Amém. Já profetizando sobre a vida da mamãe. Mas a estrutura já está pronta, sabe? Porque o Senhor, não porque eu preparei essa estrutura, mas porque o Senhor preparou essa estrutura Para essa durante nova todo esse situação. tempo. Amém. Glória a Deus. Eu e a Mari estamos gerando no nosso coração o tempo para o segundo. Desde quando eu peguei a Luma no colo, eu já estava pronto. Mas aí a Mari está passando por esse processo, né? Porque ela que vai carregar. Será que é um baby English? Então, quem sabe? Não sei. O London Baby. Um Brazilian Boy. Ô Vini, conta aí uma história, sei lá, que você lembra aí, que uma história engraçada da paternidade, vai. Tem alguma coisa assim? A minha casa, deixa eu explicar algo aqui para ficar bem claro. A minha casa se eu posso usar uma palavra para definir a nossa casa, nosso casamento, nossa família, é alegria, né? A gente vive dando boas risadas e todo mundo que está em volta da gente sabe disso, percebe isso com a gente lá. Mas, então, dito isso, eu acho difícil não ter coisas engraçadas, mas eu não consigo me lembrar de nada, você vai precisar cortar. Cara, lembrei de uma história, eu não sei se engraçado, depois que passa, né, todo trágico vira cômico, vocês concordam comigo? Passou, tá todo mundo vivo, guardado. Aí virou engraçado. Jesus virou engraçado. Solta na mesa. Eu lembro, eu e Karen, até o ano passado, nós trabalhávamos juntos, né? Saímos juntos e tinha uma pessoa que cuidava das crianças até que fosse a hora da escola do Bernardo, enfim. Eu lembro que um dia a gente saiu de casa para ir pro trabalho, a Karen entrou no carro e ela falou assim, nossa, deixei o colar. E era um colar que ela tinha acabado de ganhar da chefe dela no trabalho, que é um colar de diamante. Caraca, humanamente impossível conquistarmos aquilo naquele momento, mas ela ganhou e foi um grande presente, uma grande honra para ela. E ela queria usar nesse dia, eu lembrou dele e olhou assim, cadê meu colar? Eu falei, mano, deve ter deixado no armário. Tá bom. Por que eu tô dizendo isso? Porque quando nós chegamos... Aí ficamos com essa informação o dia todo, fomos embora do trabalho, né? Chegou em casa, ela foi, a primeira coisa que ela foi fazer é procurar onde ela deixou.
não estava lá. Aí já dá aquele, né? Não somos apegados a coisas materiais, mas, cara... Mas dá vem uma nova frio na garganta. espinha. Não é todo dia que se ganha um colar de diamante. Ela olhou assim, aí começou a saga, né? Eu lembro que a gente ficou, sei lá, umas 4 horas direto, já quase varando na madrugada, procurando, porque não sumiu só o colar, sumiu algumas joias que estavam juntas lá. Aí eu lembro que eu sentei no sofá assim, olhei pra varanda, olhei pra Lara, olhei pra Karen, e uma matemática se formou na minha mente. Falei, Lara jogou. Por que eu pensei isso? Porque ela jogava, ela estava numa fase de pegar os brinquedos e jogar pela varanda lá no prédio, né? A gente mora no quinto andar, jogava no hall do prédio. Ela estava jogando tudo, ela estava fazendo tudo que não podia fazer. A Lara desafiou bastante o nosso emocional, mais do que o Bernardo, né? Que são bem diferentes. Eu lembro que cheguei em casa, um parênteses, cheguei em casa uma vez, todos os nossos tênis e sapatos estavam dentro da privada e a Lara junto com eles lá dentro da privada. Meu Deus. Tenho foto para comprovar isso. Mas tinha alguma outra coisa na privada ou era só os Não, tênis? graças a Assim? Deus, só água. Ela gostava de brincar de limpar os nossos tênis. Entendi. Ela tava no tanque. Ela tava no tanque, né? Tipo, ela deve ter visto algum desenho, alguma coisa e tava repetindo. Cara. E ela fez isso umas 3 vezes e era engraçado demais, cara. A gente morria de rir, mas terrível, porque estragou vários tênis. Aí ela tava nessa fase desafiadora de jogar coisa, desafiar nosso emocional. Eu olhei, não falei nada pra Karen no primeiro instante, fui lá na varanda e no trilho, nossa varanda ela tem aquela cortina de vidro, né? Uhum. Aí tem um trilhozinho onde corre. Eu olhei assim, vi um negócio brilhando, eu falei, ufa, tá ali. Quando eu fui olhar, era um dos brincos das joias da Karen amassado embaixo do trilho. Era uma joia também, mas infinitamente mais barata. Eu falei, Jesus amado. Ela jogou na varanda e esse daqui ficou preso no trilho. Aí eu falei, Karen, aí começou uma saga, né? Liguei pra portaria, liguei pra síndica, puxar a câmera do prédio. Ela jogou o colar de diamante na... Teoricamente, sim. Mas peraí, deixa eu fazer uma pergunta, deixa eu adiantar a história. Encontraram ou a gente consegue procurar ainda? 2 meses depois. Caramba. Enroscado no pé da geladeira, ela não jogou. Ai, Ela jogou meu Deus algumas do céu. joias pela varanda, que a gente sabe quais são, porque são as que estão faltando. E o colar, cara, a gente já tinha dado como perdido. Eu já tinha até falado com a chefe da Karen lá, isso foi um presente. Mas 2 meses depois, minha sogra estava aqui em São Paulo, né? Nossa família do Rio, como a gente disse. E ela, minha sogra, muito proativa, estava ajudando lá a arrumar a casa e tal, não sei o que, arrastou a geladeira, que a gente não arrastava, inclusive, fica a dica. Porque pai não tem tempo de limpar a casa, é isso. Arrastou a Principalmente geladeira. de arrastar a geladeira. Aí ela viu que tava difícil. Quando ela viu lá brilhoso, ela mandou foto pra gente. É de vocês esse colar. Eu falei, meu Deus do céu. E foi uma história que na hora a gente passou. Depois a gente esqueceu, de fato, demos por perdido, né? Não tinha mais o que fazer. Mas que a gente deu boas risadas. O lado bom foi que teve a experiência de ganhar de novo o colar. Tá vendo? Reganhou. Eu tava pronto pra investir num colar, porque a Karen ficou muito triste, cara. Claro, Sim. óbvio, né? Uhum. Mas, graças a Deus, eu não precisei fazer esse investimento. Que bom. Que Pô, bom. do Olivia tem uma E você? história boa também. A gente foi pra casa da minha mãe. A minha mãe mora no Rio, né? Uhum. O Levi tinha um casaco que ele enfiou o casaco, ele colocou o casaco dentro do sofá da minha mãe. Essa história é boa, eu me lembrei. Conta. E aí, beleza. A gente teve o casaco como perdido, viemos pra São Paulo. E aí, eu numa reunião de trabalho, minha mãe me liga. Ué, Bert, tem uma cobra dentro do sofá. Cara, eu sei que assim, uma confusão, minha mãe ficou fora de casa, assim, o dia inteiro. E aí eu, desesperado, eu falei, vou ligar pro bombeiro. Apareceu um caminhão de bombeiro, daquele de apagar incêndio, assim. Os caras Não, você tá brincando. Tô Tua falando mãe ligou pro bombeiro? Eu liguei. Eu daqui de São Paulo falei, pô, minha mãe sozinha, meu pai não tá em casa, eu vou ligar. Aí, mas eu achei que fosse. Tava ela e eu Levi em casa. A gente já tinha voltado pra São Paulo, o Levi enfiou o casaco lá. Ah, tá. A gente deu o Ele casaco tava como só sua perdido, mãe em voltamos pra casa. São Paulo, tava só minha mãe em casa, porque meu pai não tava em casa. O O bombeiro, bombeiro chegou, retalhou o sofá, achou o casaco de Levi. Aí tem a mentira. foto do bombeiro assim, ó, segurando. Ele falou assim: aqui é a cobra, senhora. O casaco de Levi assim. Cara, e ela em prantos. Meu Deus. Levi, tadinho. Nem sabia do que ele tava fazendo. Tem outra história mais um pouquinho mais nojenta. Ah, mas faz parte. História com criança. Quem nunca envolve cocô. envolve Quem cocô nunca ou chupou o melhor? catarro do filho? Eu, muitas vezes.
Melhor do que qualquer remédio de sucção. Pô, Bernardo voltou a respirar uma vez, eu sugando. Não sabia o que fazer. Lembrei que minha mãe um dia comentou que fez isso, ou meu pai, não lembro. Aí eu olhei pra ele já meio que ficando roxinho, sabe? De não conseguir respirar muito bem. Falei... E tem isso, depois que a gente vira pai, o nojinho vai embora, né? acaba tudo. Mas eu tenho, assim, vou ser bem honesto, eu prefiro não trocar fralda de cocô. Eu vômito, mas tô mais tranquilo. Já presenciei, Mas- Pastor Lucas Paulo Faz trocando fralda. parte. Eu já troquei muito, né? Agora eu prefiro deixar minha esposa Aquela trocar. ânsiazinha já. É, cara, pô, a Luma já tá Com comida. grande, né? Então, igual assim, gente. cocôzão tá... Olha, eu vi uma vez, eu cheguei no quarto. Mistura Agora ela tá manga- aprendendo a fazer no vaso. Tô dando graças a Deus. O desfraldo. Mistura manga, ameixa e rúcula. Não tem como não feder um cocô desse. A gente come ali um arroz com feijão. O cocô deles fede muito mais que o nosso. Cara, absurdo, absurdo. Uma vez eu cheguei no quarto, abri a porta do quarto. Tipo, eu peguei... Sabe quando você enxerga um momento em câmera lenta? Levi tava agachado, com a mão dentro da fralda. Ah, não. E aí veio a mão lentamente assim até a boca, assim. Delícia, papai. Você conseguiu gritar? Não consegui. Ele Comeu. Aí ele sorriu com o dente sujo. De chocolate. de chocolate. Cara, E aí? ele experimentou cocô. Aí ficou assim, ó. Ele. Você fez o quê, cara? Pegou a escova do tronco. Falei, filtrado. e agora? E aí ele ficou assim, ó. Limão, vocês já deram limão? Não, vamos ser honesto aqui. A gente apronta com Eu as tenho. crianças. E eu tenho Pai vídeo. apronta. E eu tenho vídeo, cara. Só que o pior, a Luma amou, cara. Amor. Amou limão, cara. O Bernardo lembra até hoje. Amou limão. Não, A Mari eu sempre dava coisa cítrica pra ela. E aí quando eu dei o tinha limão, paladar ela... já. De boa. Ela tomava limão puro, cara. Assim, ó. Espremia o limão, ela tomava. o Levi tinha nojo de banana. Mas, cara, essas eu coisas quero todas. ver o desfecho dessa história. E aí? Você fez o quê? Cara, não tive reação mesmo. Mas você nem deu um... Escovou o dente, nada? Não, depois eu. Né, Listerine. dei banho na criança. Mas Depois escovei o você fez dente com a boca dele. dele. Escovei o dente. Ele tá com 4 dentinhos, né? Escovei o dente dele, mas ele ficou lá, tipo. Tem ficou- quanto tempo isso? Ele o tinha amargor. quantos anos Faz, já? sei lá, uns 2 meses. Ele já fez 2, né? 2 anos? Não, ele tem 1 ano e meio. Um ano e meio? Ele já tinha mais de 1 ano. Que eu achei que já tinha uns 3 anos. Cara, mas sabe, tipo, é porque assim, o Levi dorme, ele acorda e aí ele fica brincando no quarto dele. Aham. E aí eu fui até o quarto dele e vi que tava um silêncio. Quando ficou. O silêncio é pior que o barulho. O silêncio Completo terrível. silêncio. Então, a gente tá, desculpa, tem a ver. Eu e o cara assistindo, sei lá, uma série, um programa. Aí tá aquela gritaria, né? O Bernardo já é um pouco mais quieto, já tá mais velho, né? Mas a Lara, aquela gritaria, corre, joga brinquedo, faz barulho, chama atenção. Uma diferença muito, muito grande do Bernardo e da Lara é que o Bernardo brincava no mundinho dele, sozinho, de boa. A gente vivia a nossa vida, às vezes até esqueceu. É o sinal do silêncio. Aí você fica preocupado. A Lara não tem como. Então, quando a Lara faz silêncio, Tá aprontando. é um furacão. É um sinal de problema. E aí? E aí? Não, do Levi ainda. Silêncio. O silêncio. Não, do Levi. hoje qualquer. Tá porque aprontando. assim, ele ganhou uma bateria agora há pouco tempo, né? Nossa. Então assim, é Que impossível ter presente silêncio. maravilhoso. Essa pessoa te ama. Pois é. Não, e Eu tenho pior, a certeza avó tava que ela assim. ama mesmo. A avó tava assim, não, eu vou dar uma bateria pra ele. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, não faz isso. A gente vai receber um outro bebê em casa agora. Como é que vai ser uma criança de 1 ano e 6 meses com uma bateria? E um recém-nascido. Radical. Aí a gente A minha ganhou. cunhada me deu 2 microfones, aqueles que Ai, que projetam delícia. som. Nossa, que maravilhoso. maravilha. É, maravilha pros A Lara vizinhos. aprendeu a fazer assim, papai, acorda, papai. Nossa. Com um microfone. E aí ele acorda assim, ó, tum-tum. Ele fala, não chama de bateria, chama de tum-tum-tá. É, bonitinho. E aí a gente já acorda com tá, tá. E ele gosta do prato, né? Tipo, Sim. ele fica tá, 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 tá. Os vizinhos devem te amar. Treinado na igreja. Pois é, aqui com o Gabriel Raia lá, pá, 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 pá. E aí em casa, quando tá silêncio, ele tá futucando alguma coisa. Ou tá com a mão dentro do lixo, tirando o lixo da lixeira, ou futucando o vaso. Eles têm uma fissura por vaso, pela privada. Vaso né? é muito instigante realmente pra uma criança. Você olhar um negócio. Aperta Por que de mamãe senta ali? Por que papai senta? Eles querem descobrir. Absurdo. Tem água. Fantástico. Criança ama brincar com água. É. Não, e outra, tem um botão. Tem um Tipo, botão. tem um botão da descarga. Tem botão, tem tampa, tem água. Ele Mamãe e aprendeu- papai passam bom parte do tempo da vida ali. Ele aprendeu a subir na privada e apertar a descarga, assim. Nossa. Aí a água- A Lara hoje em dia já tá no processo finalzinho do desfraude.
Então ela aprendeu, graças à minha sogra é maravilhosa com criança, ela aprendeu a dar tchau, né? Então ela dá de cara, tchau, xixi! Bonitinho. Tchau, cocô! E ela faz sempre, assim, uma parada que ajuda bastante até. Agora, pra gente fechar aqui, nesse Dia dos Pais, que mensagem que você deixaria pra um pai? Tenha filhos, tô obrigado. Tenha mais filhos. Que mensagem que você deixaria de encorajamento pra alguém que é pai ou pra alguém que quer se tornar pai um dia aí? Olha pra câmera agora e deixa a sua mensagem de encorajamento lá. Se joga, garotão. Não, mas eu acho que legado, né? Não tem como falar de filho sem falar de legado. Então, vale a pena se esforçar e melhorar para ser um bom pai, porque você tá deixando uma marca no mundo, assim. Sim. Alguém que vai fazer diferença e que possivelmente vai mais longe do que você foi. Sim. Então, se eu posso falar uma coisa, projeto é legado. Não seu legado, Sim. mas principalmente o legado de Deus, assim. Então... Sim. Ensina de verdade e gasta tempo ensinando o menino o caminho que ele deve andar. Muito bom. Eu lembro que eu estava numa... Você falou de legado. Eu lembro que eu estava numa igreja uma vez com meu pai. Eu fui ministrar numa igreja. Meu pai foi junto. E eu lembro que no final, assim, o pastor dessa igreja era um amigo nosso. Amigo do meu pai de muito tempo, né? Aí no final da ministração ele foi lá, né? Como se fosse um filho dele também. Os filhos foram todos criados juntos. Ele foi lá e falou pro meu pai assim na minha frente... os nossos filhos são muito melhores do que nós, né? Uhum. Eu lembro que meu pai se emocionou, assim. Meu pai sempre foi um paizão em todos os sentidos. Então ele se emocionou e me olhou e não precisou falar nada, assim. Eu vi que ele estava meio que grato, né? E eu entendi, de fato, eu quero que o Bernardo, como você falou, o Bernardo Lara avance e chegue em lugares que a gente não imaginou chegar, né? A gente vai fazer de tudo para chegar e que ele chegue mais longe do que nós fomos. Muito bom. Sim. Ser pai... Posso concluir aqui, seu bem? Claro. Deixa a sua mensagem, Lili. Qual é a sua mensagem? A minha mensagem é essa. Ser pai... Brincadeira. Ser pai é uma das melhores coisas que já aconteceram comigo e com a Karen, né? Pais, né? Pai e mãe. Ser pai é não só um sonho, mas de fato a realização... o ser pai, né? A vida familiar, como a Bíblia fala, a vida comum do lar, é uma das melhores coisas que existe. Melhor do que toda viagem, melhor do que todo bem já comprado, melhor do que toda conquista profissional. Porque, de fato, é a continuação do seu coração, né? Eu vejo isso, eu vejo o Bernardo tendo atitudes. Posso contar uma história que eu lembrei agora? Talvez você bote ela num corte. Pode. Corta aqui, eu vou entrar. Eu lembro que uma vez... Estava voltando da escola do Bernardo. O Bernardo tinha, se eu não me engano, 6 anos, né? Eu tinha prática, assim, quando eu estava ou sozinho com ele, né? Ou hoje em dia com a Lara, ou sozinho mesmo, de ter um tempo com o Senhor orando em línguas, assim, enquanto eu estou dirigindo, né? Eu lembro que esse, como outros dias, eu estava voltando da escola do Bernardo. O Bernardo estava atrás, quietinho. O Bernardo sempre foi muito quietinho. E eu estava com uma música bem baixinha e orando em línguas. E eu ouvi meio que um sussurro de como se... Bernardo estivesse orando também, mas eu não entendi muito bem. Aí eu baixei o som da música e falei assim: B, o que você está fazendo? Aí ele falou assim: eu estou falando com os anjos, papai. Uau. Então, assim, não, vou chorar. De fato, quando eu vejo, né, ensina teu filho no caminho que se deve andar. Não é o fato de apontar um lugar, né? É estar nesse lugar muito e ser bom. O exemplo. Não blinda a gente de nunca errar, de nunca falhar. A gente erra. E eles vêm também. E muitas vezes replicam também as nossas atitudes, né? A gente tem que ter muito cuidado para não repreender eles injustamente se eles estão replicando algo que eles aprenderam em casa. Então a gente tem que ter esse cuidado. Mas eles replicam o nosso exemplo de filhos de um bom pai. Nós somos filhos de um bom pai, né? O Senhor, ele se manifesta através de Jesus, como sendo um bom pai, né? Diferente de como ele era visto no Antigo Testamento, Jesus vem revelar essa paternidade do Senhor, né? Que ninguém nunca tinha ouvido falar. E tem um motivo para isso, né? Por que Deus se representa como pai? Por que nós devemos ser bons pais? Porque ele é um bom pai, né? E assim como ele é pra gente, eu tento ser, né? A gente se esforça em ser para os nossos filhos. E ter um momento como esse, uma situação como essa, onde ele naturalmente não me ouviu, faça isso. Não, ele só fez. E eu tenho certeza, convicção de que o Bernardo estava orando em línguas naquele momento, que ele estava falando com o Senhor, porque a mente de uma criança de 6 anos de idade, assim, livre de toda influência maligna, acho que permite esses acessos, né, que a gente... E é isso. Muito bom. Muito bom.
enquanto você contava isso, me lembrei de alguns momentos também com a Lulu. Ela falando, orando em nome de Jesus, é lindo, realmente é muito inspirador. E, de fato, eu acho que a experiência mais marcante na minha paternidade também é você entender pela ótica paterna que Deus te permite ter o amor de Deus por nós, como pai. Você passa a entender mais como Deus te ama. Você passa a entender mais por que Deus te priva de coisas que você quer e pensa que deve ter. Exato. Um dia eu tava dando banho na Lu, mano, no chuveiro, e ela queria pegar coisas que ela não podia pegar. Ela queria pegar coisas no nicho, shampoo, várias coisas. E eu sabia que se eu deixasse ela colocar a mão dela ali, ela ia derrubar alguma coisa e ia cair em cima dela, ela ia se ferir. E naquele momento ali me veio uma revelação, assim. Deus falando, tá vendo por que tem coisas que eu não posso te dar? Porque você tá vendo e se atraindo por algo que parece ser bom, mas na verdade isso vai te ferir. Uau. Nossa. Então, essa perspectiva paterna nos ajuda a entender a paternidade cuidadosa e bondosa de Deus, até mesmo quando Ele não nos dá o que a gente quer. Muito bom. Porque como bom pai, e como um pai perfeito e onisciente, Ele sabe o que aquilo vai... O bem ou o mal que aquilo vai nos fazer. Exato. E mais do que isso também, Ele sabe o tempo certo que Ele deve nos entregar cada presente da vida, né? Então é isso. Eu queria encerrar dizendo que os filhos, eles são como cartas que a gente está escrevendo para um futuro que a gente não vai estar. E enquanto nós temos a oportunidade de escrever essa carta diariamente, nós estamos enviando uma mensagem para um tempo onde nós não estaremos. O que a gente está escrevendo, né? O que a gente está imprimindo nos nossos filhos todos os dias, né? A Bíblia fala que os filhos são uma herança do Senhor, né? No Salmo 127, e também diz que são como flechas na mão do guerreiro. Isso. A flecha, você prepara ela para lançar num alvo que você não vai chegar, naturalmente falando. Ela vai adiante de você, né? Então, que como pais, nós honremos o presente que o Senhor nos deu, porque Ele é quem gera a vida, é Ele quem nos dá a oportunidade de termos filhos. Que nós honremos essa herança e que a gente possa preparar esses filhos para cumprir o seu propósito, o seu objetivo, atingindo o alvo que o Senhor tem para cada um deles. Amém. Espero que esse bate-papo tenha abençoado cada um de vocês que estão nos ouvindo. E obrigado pela presença de vocês aqui, meus amigos, meus irmãos na fé. Te espero no nosso próximo episódio do nosso quadro Histórias.